Então você, no caso, já praticamente nasceu no altar, porque desde pequeno nós, eu e sua mãe, levávamos você pro altar, inclusive te deu uma guitarrinha assim, uma vermelhinha, lembra? Lembra dela? Uma guitarrinha pequena. Era legal, você ficava lá tocando, não sei se você lembrar, você Não, vai. eu lembro que quando era menor, a gente era da central de Búzios. E eu lembro que, eu não sei, eu não lembro se o altar tem 2 ou 3 degraus, eu não sei. Acho que Acho que são. são três, não são? Acho que sim. Dois pequenos e o pro altar mesmo. Isso. E no meio do louvor eu ia pra lá ou com a guitarra invisível ou com a guitarrinha de Acho que no plástico. começo você ficava com a guitarra invisível, aí Aham. eu fui e comprei essa pra você que ela fazia um som, né? Uhum. Ela fazia um som sozinho, né? Sim, Aí você ficava lá todo. Eu eu pensei, lembro disso. poxa, vai ser um roqueiro, maravilha. Acabou não saindo, né? Saiu o Saiu um gostipeiro. espelho. Saiu o gostipeiro. Graças a Graças a Deus. Deus, né? Não saiu um pagodeiro. Não saiu nada disso aí pra lá, veio pro lado de cá. Sim. Poxa, aí você dali praticamente foi algo profético, assim, né? Que É você uma sombra, depois talvez, começou né? uma sombra, melhor dizendo. Que anos depois eu já ministrei até na central mesmo algumas vezes, em outros locais também com violão, sem violão. Então foi meio que algo, não uma profecia, mas uma sombra, acho que é a palavra, uma sombra. Deus já estava meio que preparando, Mostrando, né? Mostrando esse sim, caminho que eu quero para você e tal. sim. Eu E desde pequeno eu tinha muito esse. Eu não sei a palavra certa, mas eu sempre gostei muito de música, desde um pequeno. chamado, Não sei se é chamado, porque eu quero dizer. Eu quero dizer que desde pequeno eu sempre tive muito. inclinação. Essa Eu sempre inclinação. gostei muito de música, de cantar Pô, e mas é o dia pular, inteiro. É o dia inteiro. de Desde cantar, de pequeno mesmo. dançar. Até me lembro que a sua mãe, ela falava sempre que quando ela estava com você, ainda muito pequenininho, numa consulta, esperando uma senhora tipo daquela do coque, estilo do coque, Aham. ela olhou para você e falou para sua mãe que era para sua mãe dizer para você continuar com as músicas que você cantarolava porque Deus recebia. E Uhum. mais tarde você começou a escrever, né? Música, né? Já deve Sim. ter uns 5, 6 anos. Desde os 14, 15 anos de idade, Por você aí. começou a compor, né? Mas nessa época você devia ter uns 5 Sim. ou até uns 4, não sei. E essa irmã, usada por Deus, disse para que você continuasse a compor, né? Porque você Uhum. ficava falando ali para Deus, Deus, como eu te amo, Deus, né? Ficava cantando assim. E graças a Deus isso permaneceu, né? Sim, eu desde pequeno eu sempre tive muito essa visão de amar Deus. Eu lembro que sempre que eu orava, eu terminava a oração da mesma forma, que era Eu te amo, eu te eu adoro, nunca paro de nunca te paro de amar. te amar. Eu É te amo, eu te verdade, adoro, eu é. nunca paro de te amar. Era a Era, era um amém. era o meu Era um amém, era amém. esse. Eu fazia isso todos os dias, É depois de um tempo eu fui verdade. perdendo isso. É verdade, Mas eu eu lembro tinha disso. esse mantra Esse meu, final, que era esse todo final de mantra, oração era eu te amo, eu te adoro, nunca paro de nunca te paro de te amar. amar. Pô, isso ficou praticamente uma coisa para sua vida, né? Sim, saiu E de só palavras para atitudes. isso, você ficou mantendo essa atitude Essa vivência, né? na sua vida. Que legal isso. E aí essa senhora falou isso, e aí sua mãe sempre incentivou, nós, né? Nós sempre te incentivamos. Caiu um cisco aqui, tá? É porque É. é isso que eu tô falando. Aí sua mãe tá sempre incentivando, e aí a gente contratou uma professora, né? A Aline, ali Tá, Aline, para te sim. dar, a De Aline Almeida, violão. né? Para De te dar violão. aula de violão. E foi aonde você se Eu lembro identificou, né? que ela começou a me ensinar e no início eu não gostava, eu odiava o violão. Eu só fazia porque eu tinha que fazer, eu não tinha a menor vontade de aprender. Eu lembro que eu passei o mês inteiro aprendendo a tocar Deus Me Ama, pra tocar acho que era, não lembro, acho que foi no aniversário da minha mãe. A gente fez um culto de ação de graça no aniversário da minha mãe em 2017, se eu não me engano. Foi quando eu comecei a tocar. E aí tinha esse culto e eu tinha que aprender uma música pra tocar no violão. E a gente pegou Deus Me Ama, que era só Sol e Dó. Só Só Sol e duas Dó. notas. Só essas duas notas, que até hoje eu só toco Sol e Dó, a música inteira é isso. Aham. E aí eu passei esse mês inteiro aprendendo e eu não consegui tocar direito.
Eu toquei e a Aline teve que estar comigo ali abaixo com o violão. Eu lembro que no meio da música eu me perdi, deixei ela indo e me guiei pra continuar. Depois de meio pra tocar sol e dó. Eu não conseguia porque eu não tinha a menor vontade. Eu não gostava de jeito nenhum. Só depois que eu quando eu realmente... Entendeu? Não entendi, mas quando eu realmente, vamos dizer assim, comecei acho que a palavra certa é aceitar Jesus no meu coração. Quando eu realmente comecei a entender que eu tinha que viver por Ele, para Ele. E aí eu comecei a dar mais atenção a esse meu chamado. Porque quando eu comecei a tocar violão, eu ainda não estava 100% focado nele. Eu estava na minha vida normal. Então, a partir do momento em que eu entendi isso, foi quando eu comecei realmente a querer aprender certas coisas para poder seguir esse caminho. Porque hoje a gente vê que essa parte musical na sua vida é algo muito pulsante. É muito forte. O dia inteiro você cantando, sempre foi assim, desde criança, e já era realmente um apontamento, um chamado mesmo de Deus pro ministério que ele ia, né, ter na sua vida. E você aqui na nossa igreja aqui, graças a Deus, junto com os outros componentes, nos ajuda bastante ali. Deus recebe os louvores e você cada vez mais está, digamos assim, gostando, né? Cada vez mais você se identifica com esse ministério. Já tem até sido chamado, né? Para tocar em alguns lugares aí, né? Inclusive ontem, né? Estivemos numa igreja muito boa, né? Muita administração maravilhoso lá. Semana passada estivemos num outro local também. Então começa assim, nada começa grande. Sim. Né? Eu vi uma frase outro dia que o que nasce grande é monstro. Né? Tudo nasce pequeno e vai crescendo. O que é normal, digamos assim, ele nasce e vai crescendo, vai brotando como Deus, né, no tempo que Deus determina. É até engraçado ter uma música, eu vou até ler aqui, que eu não sei exatamente a parte que ela fala, mas que eu conheci esses dias, se chama Flowers, é um louvor americano, né? Que você falou isso, eu lembrei na hora, que ele fala exatamente sobre isso, só que com uma outra ótica. Acho que é da Samantha Ebert. Deixa eu ver. Que ela fala, o refrão da música é: então eu comecei uma oração desesperada. Pai, por que você está me mantendo aqui? E ele disse para mim: filho, eu estou plantando sementes. Eu sou um bom Deus e eu tenho um bom plano. Então acredite em mim e continue, né? Continue. Ainda que não saiba o que você vai dar lá na frente. E um dia você vai ver as flores crescendo no jardim. Muito maneiro. Outro dia eu vi você já vai concluir aí, só para não esquecer. Outro dia eu vi um comentário numa rede social que o filho estava doido para crescer, fazer 18, 20 anos e sair de casa e não aguentar mais com as regras do pai. Que o pai falava: saiu do quarto, saiu do ambiente, apaga a luz. Viu um ventilador ligado que não está funcionando? Desliga. A água está botando para fora que alguém esqueceu? Fecha. Essas regras, ele já estava, né, enjoado com isso, querendo já ir embora. E ele vai para a sua primeira entrevista de emprego. E aí na entrevista de emprego, ele chega no local e tem uma mangueira jorrando água. E ele vai lá e fecha, primeiro ele rega umas plantinhas, depois acha o negócio, fecha, tal. Aí segue, vê uma luz acesa num local, ele apaga. Vê um ventilador que não está ninguém usando, vai lá e desliga. E, enfim, passa alguns outros candidatos, chega a vez dele. Quando chega a vez dele, o cara só, assina aqui a sua admissão. Aí ele, mas você não vai nem me entrevistar, não. A sua entrevista foi desde que você entrou no portão para cá, porque tinha uma câmera filmando os candidatos. Nenhum deles fez o que você fez. Todo o desperdício da empresa estava ali e o funcionário não ia dar, não ia fazer nada para aquilo ali se resolver. E você fez tudo. E aí ele se tocou no que o pai tinha, tudo que tinha ensinado para ele, né? Ele que ele não gostava. Que ele não gostava. Então assim com a parte do violão, que você talvez não gostava no começo, mas vai mostrando, e assim mais acima de tudo Deus,
conosco. Às vezes a gente não entende o propósito agora, até se Exato. enjoa com algumas regras. Exato. Mas depois elas vão servir para o nosso benefício. Essa música que você falou, eu lembrei dela na hora, porque é exatamente isso. Uma flor, ela começa com uma semente. Uma árvore, ela começa com uma semente. Ele vai plantar a semente e vai crescendo. A sementinha é igual Jesus falou, a semente da mostarda. Que ela cresce e se torna uma das maiores árvores do mundo. É uma sementinha minúscula que vai crescendo. Sim. Ele não bota uma árvore gigante que vai aumentar. Claro. Ela começa pequena. Então é isso que ela fala aqui, pai... E a fé é assim, né? É isso. Como uma semente, não é uma semente para ficar pequena, Sim. né? Ela é como a semente de mostarda que cresce. Que aumenta. Que aumenta. Então é isso que essa música fala, e depois ela fala que ela começa a orar de outra forma. Depois que passa... Segunda estrofe. No final da música ela fala: e eu vou trazer uma oração de gratidão. Obrigado, Jesus, por ter me mantido lá. Você sabe o que eu preciso. E você plantou semente. Porque você é um bom Deus e tem realmente um bom plano. Agora eu posso ter paz porque as flores estão crescendo. Ou seja, antes ela fala: por que você está me mantendo aqui? E no final de tudo... Ainda estava no tempo da semente sendo plantada. Ainda estava regando, ainda estava crescendo. E no final ela diz: obrigado por ter me mantido lá. Sabe? E é assim que a gente passa, às vezes, momentos difíceis. Que a gente olha depois para trás e fala: caramba, obrigado por ter me mantido lá, porque eu aprendi com aquilo. Obrigado por aquilo ter acontecido, mesmo tendo no momento sido ruim para mim, eu aprendi muita coisa através daquilo. Mas você não tem nenhum momento difícil na vida, não, tem? Não. Na área da saúde. Tranquilo. Passou aí, tranquilo. É isso que eu tava... eu fui para um retiro um tempo atrás, né? Tem o quê? 2 semanas hoje, hoje é dia 29, não é isso? 28. 28. Tem 2 semanas hoje, completo 2 semanas que eu fui, né? Foi 13, 14, 15. E... o Radical. O Impacto Radical. Tem 2 semanas. Radical. E foi o que eu falei no final, quando eu fui pro culto pós-radical, que é na igreja, que você fala como foi a sua experiência, o que você achou. E foi o que eu disse, a minha palavra que eu mais... que mais define esse fim de semana pra mim. Eu falei, foi um fim de semana de muito como é que fala? Exortidão não, Exortação, de adoração, não sei o que, mas pra mim, em especial, a principal palavra é gratidão. Foi o que eu falei, isso. Eu não expliquei lá porque eu não tinha tempo pra isso, né? Tinha muita gente pra falar. Mas o motivo de ter gratidão é porque, como eu conversei com algumas pessoas que participaram, se fosse um ano antes, se fosse ano passado, eu não poderia ter ido. Não tinha condições de ir. Eu lembro quando eu fui pro RCA em 2022, que eu fui no sacrifício... Eu não conseguia andar direito cada Eu não conseguia andar, eu tinha que ficar sentado o dia inteiro, sempre o tempo todo sentado, deitado, eu não conseguia direito também. Ficar em pé era uma luta, era uma dor absurda. Então, eu não tinha condições de ir. Foram o quê? Uns 2 anos? 1 ano e meio. 1 ano e meio desse processo severo. Na crise pesada. O problema tem 6 anos. O problema tem 6 anos e 6 meses, mais ou menos, que começou. Desde 15 anos de idade? 14 anos. 14? Eu fiz 15 talvez no mesmo devido à altura toda, né? E pode ter sido outros problemas também. Isso. Aí eu tive essa primeira crise em 2018, depois passei 3 anos com dor, mas aquela dor que você suporta, que você faz o que quiser fazer. Eu só não conseguia ficar parado em pé, estático, isso eu não conseguia fazer. Se eu estivesse numa fila, eu tinha que estar se movimentando, dando pra frente, dando um passinho pra trás, assim, não conseguia ficar parado porque doía. Ficar em pé doía bastante. Então eu passei esses 3 anos assim, até que em abril de 22, eu comecei a sentir um pouco mais, começou a crescer. Piorou bastante. Começou a piorar. Uma entortada legal. E aí julho, agosto começou a realmente ser mais e mais forte, cada vez mais forte. Uma cena pra mim das piores disso tudo era quando eu cheguei na escola, que vi você para receber o canudo do 2º grau. Formatura. A formatura, e você na cadeira de roda. Foi. Quase que eu fui lá e levantei você da cadeira de roda, mas não ia adiantar porque não tem como ficar em pé. Mas aquela cena ali pra mim me cortou muito, muito, porque nenhum pai, né, aguenta uma coisa dessa, né? Então,
realmente agora eu consigo ver em você o que você falou da gratidão de você ter participado desse evento, porque deve ter sido um evento que você se Você movimentou tem que se movimentar, bastante, você tem que andar, você tem fez que ficar em pegar algum pé. material que você não podia pegar peso, né? Alguma No coisa material assim. até que não teve tanto não, mas você tem que andar, você tem que ficar em pé, você Aham. tem que, né, se Fazer movimentar. tudo. Você tem que se movimentar. Sim, Qualquer retiro que você vá, qualquer lugar que você vá, você não pode ficar sentado o dia inteiro, deitado o claro. dia inteiro. Então, eu ver tudo que foi feito naquele final de semana e eu ter feito tranquilo, sabe, de eu chegar no final do dia bem, falar, caramba, eu não tô sentindo nada, até me emociono. Porque foi um final de semana de muita gratidão pra mim. E por isso que eu lembrei disso por causa dessa música, porque eu olho pra trás e eu falo, pai, obrigado por ter me mantido lá, Por mesmo ter com mantido tudo. lá. Exatamente. Porque Esse lá é a presença de Deus, né? também, E também, a casa de Deus, né? também. É tudo manter você ali diante de Deus Mas em eu, toda eu essa. digo também até na situação mesmo. Ah, te Porque mantido na isso situação aí. porque ela fez você aprender. Essa é a Também, e ótica. porque o tanto que eu aprendi, e também eu posso agora alcançar pessoas através disso. Testemunho através disso. Porque eu lembro duas cenas pra mim que são muito pesadas. A primeira, que você falou, né, da cadeira de rodas, mas a que mais, acho que é a que mais me doeu, a que eu mais tenho marcado dentro de mim, foi no dia que a gente achou que eu tinha melhorado, lembra? A gente achou que teve um dia que eu acordei achando que estava bem, que tinha passado, que estava melhor. A decepção. E aí eu lembro que a gente fez a cirurgia, a gente fez cirurgia não. Eu cheguei em casa com muita dor, porque eu comecei a querer andar um pouco mais, a fazer um esforçozinho a mais, mesmo não muito. Tinha tido alguma coisa aí de alguém que falou ou fez uma oração, não tinha Não, a gente levado tinha você. orado num culto anterior, a gente tinha feito uma oração num culto. Mas foi aonde que a gente Foi lá foi? na Igreja Verbo da Vida, se eu não me engano, Campo Frio. Ah, isso, um pastor orou Isso, lá um com pastor de você, cura, e eu tinha foi. melhorado um pouco. Isso me Sim. fez melhorar um pouco. Eu Uhum. lembro que eu saí de lá um pouco melhor. Só que não sei se talvez, Não, por eu ter me sentido melhor, eu posso ter abusado um pouco, que eu não, andei um pouco não. mais. Se Deus curou, se Deus tivesse Não, sim, curado mas eu de quero vez, dizer era que. curado. É, Deus tivesse curado de eu vez, era posso curado. ter, talvez, psicologicamente me sentido melhor É, com aquilo. isso. E aí eu fui andar Não, um pouco não mais. diminuindo O o poder de pastor, Deus não, na não, vida dele, porque outras com pessoas certeza. procuraram, mas não Às era, vezes Deus não não vai era como agir. Deus agiria com você. Exatamente. E às vezes ele tinha mais coisas pra fazer na minha vida através daquele problema. Sim. E, enfim. E eu lembro que eu cheguei em casa com muita dor, porque. Uma coisa que a gente, só cortando rapidamente, uma coisa que a gente sempre primou aqui era pela verdade, pela realidade, Isso. né? Não tem essa de uma fé louca, Mentirosa. né? Uma fé mentirosa. Você está sentindo dor, não foi curado, ponto Foi final. curado, Vamos isso aí. continuar a oração, vamos continuar, Isso aí. né? Pedindo ao Senhor, e acabou Deus fazendo de uma outra outra forma, forma. através dos médicos, Isso né? aí. E aí eu lembro que a gente chegou e eu tinha fisioterapia naquele dia. E eu lembro que eu fiz a fisioterapia e aí o fisioterapeuta foi embora e tal. E eu fiquei lá no quarto, sentado na cama, com o espelho na minha frente, o espelho né, a minha cama onde eu sento tem o espelho do armário, né, em frente à cama. Aqui em casa. No quarto ali de casa. E aí eu lembro que eu tentei levantar da cama e eu não conseguia. Eu não conseguia ficar em pé. Aí foi a decepção. Não só isso, mas a dor foi muito grande. Era uma dor que eu ainda não tinha sentido tanto. Eu lembro que eu tentei levantar e quando eu olhei também pro espelho e vi como eu tava, foi ali que me destruiu completamente. E eu lembro que eu Aí entra sentava, ansiedade, entra entra tudo, tristeza, tudo psicológico, já vai psicológico, embora. vai angústia. Aí eu lembro que eu tentei levantar e eu não conseguia, eu não tinha força, minha perna doía muito, eu sentava, tentava levantar, até que eu sentei no chão e eu comecei a chorar, fiquei ali, sei lá, umas meia hora chorando. E eu lembro que vocês fizeram, era noite de hambúrguer aqui em casa. Vocês tinham feito hambúrguer, minha mãe tava fazendo hambúrguer, e vocês começaram a me chamar, e eu não respondia, e quando vocês entraram no quarto e me viram como eu tava. E eu lembro que você teve que me carregar para ir até a sala, porque eu não tinha condições de chegar na sala chorando muito. Então isso foi o que mais me marcou, eu acho. Porque foi ali que eu vi que eu realmente não tinha condições de estar em pé. Que eu tentava ficar em pé, eu não conseguia, eu tentava dar 2 passos, eu não conseguia. Eu lembro de quando eu saí do Pilates, que eu fazia Pilates, né? Fez de tudo, né? É, Quase. fiz de tudo. Eu lembro que eu saí do Pilates por volta de 3 e pouco, eu saí do Pilates por volta de 3 e pouco, e 5 horas eu tinha que pegar o ônibus pra faculdade.
que era dia de prova, era uma quarta-feira, eu lembro disso, que era um dia de prova. E Você aí, andava bastante do ônibus até a faculdade, né? mas aí Foi eu cheguei do Pilates em casa com muita dor. Eu lembro que eu saí do Pilates chorando de dor. Eu lembro que eu saí com muitas dores e eu cheguei em casa, sentei no sofá com muita dor, com muita dor. E eu lembro que eu liguei pra vocês pra falar que eu tava com muita dor e tal. E fui pro banheiro pra tomar um banho, pra poder ir pra faculdade. E eu lembro que quando eu cheguei no banheiro, a sala pro banheiro é o quê? Uns 5 passos que você dá, mais ou menos. Eu lembro que eu cheguei lá e quando eu pisei, eu não consegui, minha perna não ficou e eu caí dentro do banheiro. Porque minha perna não firmou. Quando eu pisei, ela falhou e aí eu dei de cara no chão dentro do banheiro. E ali eu fui tomar um banho chorando igual uma cachoeira. E aí eu liguei pra vocês pra falar e minha mãe me proibiu de ir pra faculdade. Eu queria ir porque se eu não fosse, eu ia perder a prova, eu ia ter que fazer. Então, eu lembro que eu fiquei a noite toda. Então, foram 2 momentos que mais me doeram. Mais me marcaram, que eu fiquei, caramba, eu não consegui ficar em pé, eu não consegui dar 5 passos até o banheiro. Mas nesse caso, hoje que você está bem desde outubro, que foi a cirurgia do ano de 2023, nós estamos em 2024, já Sim, tem, já quase 12 meses. vai fazer em outubro, hoje a gente está em julho, né? Sim, vai pra agosto Daqui a agora. 3 meses, né? 2 meses e meio, mais ou Daqui a menos. 2 meses e meio vai um ano, faz um ano. Isso aí. Mas você está nessa luta há uns 6 anos. 6 anos e 6 meses. Então, no caso, você atribui que Deus não te curou de forma milagrosa, sem intervenção humana, por poder dele direto, há 6 anos atrás, há 4 anos atrás, há 3 anos atrás, há 1 ano atrás. Por que ele não te curou assim? Você atribui isso às sementes Talvez. das Acredito flores que que Deus estava ao mesmo tempo te tratando? Me tratando, curando. Exemplo para alguém? Me curando. E é como o pastor Lucinho falou uma vez, que quando ele era criança, ele era. Muito doente, né? Ele tinha quase que um cartão de fidelidade com o hospital. Então, ele falou que ele passava na frente do hospital, as doenças lá dentro, Lucinho, lá, vamos atrás dele. Então ele falava que ele estava o tempo todo doente, e que aquilo hoje gera testemunho. Aquilo gera um testemunho para as pessoas que hoje passam por esses problemas. É uma coisa muito ruim quando Deus escolhe alguém para ser exemplo para outros. Né? J aí para provar. J aí para provar. É ruim e é bom. Sim. É ruim para a própria pessoa, mas depois ela fica mesmo se boa para ela, sente... né? Ela vê que superou aquilo. Mas enquanto está passando... É horrível. Porque é como se fosse perguntar assim, você quer ser exemplo? Eu vou tirar você depois disso, vou dar para você tudo em dobro, mas vai passar por isso aqui. Você quer? Eu acho que a gente escolheria que não. Não quero ser exemplo para ninguém, nem para mim mesmo, deixa eu viver minha vida, né? Só que isso acaba sendo um egoísmo também, sim, né? Porque certamente que Deus tem o controle de todas as coisas, Ele te manteve lá, né? Como diz aí a música, te segurou lá. Isso serve tanto para você quanto para o outro. Eu lembro que... Jeremias foi um outro caso também, sim, que tem as lamentações dele, porque ele recebeu soco, recebeu bufetada, recebeu cusparada, recebeu jogado em poço, foi jogado trancado com correntes, né? Foi lançado. Paulo, essas pessoas todas, João, o próprio Jesus, né? O próprio Jesus. Então, esses todos são escolhidos como exemplo para todos nós. Mas o que eles passaram, meu Deus do céu. Se pudesse escolher, eu acho que nenhum deles, o próprio Jeremias reclamou dessa. Do que passou, porque é natural, chamado né? de profeta chorão, chorão, porque alguém fala isso como se fosse profeta chorão e tal, mas vai passar o que ele passou. Vai viver o que ele viveu. Numa época em que você casar e ter filhos era uma honra, Deus proibiu ele de casar, para que ele não pudesse viver o ministério e ele não tivesse dificuldade preso, porque ia vir Nabucodonosor para a cidade, ia arrebentar tudo. Então era menos uma preocupação. Ia prender ele também, né? Porque ele ia ficar preso à família, ele não poderia simplesmente sair, fazer o que tem que fazer e deixar mulher e filho. Mas ao mesmo tempo é ruim a beça, porque numa época onde que você hoje ainda né, cobrar das pessoas para ter família e tal, imagina ele um profeta e ser solteiro, né? Porque Deus o proibiu disso. Então é mais um peso sobre ele. Aí você vê Oséias que Deus mandou casar com Oséias já mandou casar com prostituta, então é cada coisa. Então ser chamado para exemplo para alguém não é fácil, não. Sim.
Mas eu sempre digo que o processo de Deus, ele passa pela santificação, provação e depois vem a aprovação. Sim. Então o que ele fez com você, para você passar pela provação aqui no meio, ele já tinha meio que te preparado aqui ou te preparando durante. Sim. Entendeu? Ele vai te preparando, porque para te manter nessa situação só com o Espírito Santo. Sim. Né? Então cada aprovação que a gente passa tem um preparo antes. Né? Sim, e vale muito a pena, porque eu lembro que acho que foi na Central mesmo. Eu ainda estava passando por estava no meio da crise ainda da coluna, ainda estava, acho que não sei se foi final de 22 ou 23 por ali. E um rapaz da Central, que é amigo meu, ele chegou pra mim e falou, cara, você é muito exemplo pra mim, você me inspira e tal. Eu fiquei sem entender na hora, eu fiquei, o que você tá falando, né? Eu falei, como assim, mano, o que você tá falando? Ele falou, não, porque eu vejo que você e sua família passam e vocês ainda estão ali. Vocês passam isso tudo aí, você, seu irmão, seu pai, sua mãe, e vocês estão firmes ali todo dia na igreja, estão vivendo você não vê vocês reclamando, não vê vocês, não sei o que, vocês estão ali. E foi ali que eu abri os olhos e falei, caramba. Tem gente me olhando. E tipo assim, o que eu tô passando tá causando nele uma inspiração pra ele continuar firme em Jesus. Pelo Ele que eu tô vivendo. Talvez metade do que você passava. Não sei o que ele vivia. Áreas, né? Não sei o que ele vivia, mas ele olhava pra mim e falava, caramba, ele tá acontecendo isso, isso, e ele tá ali ainda. Então eu também vou continuar. Sabe? Então é para isso que a gente é colocado nessas situações, para gerar esse testemunho. É igual a gente fala de Paulo, a gente fala ali pra trás e falou, pô, Paulo passou isso, 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 continuou, então a gente tem que continuar. Fulano passou por isso, isso, aquilo outro, e a gente pode continuar também. Então a gente é usado como exemplo, é usado como um testemunho para que as pessoas olhem para você e falem, caramba, se ele continua e tá ali firme daquele jeito, eu consigo também. E acaba que, como você falou aí da nossa família, a gente realmente passa por muita situação, mas a gente parece que mesmo que a gente queira, não dá para chutar o balde. Não dá. Às vezes dá vontade, mas a gente não consegue. A gente não consegue chutar o balde porque tem algo que nos mantém, tem algo que, né? E também a gente tem plena consciência da frase de Pedro. Porque a gente sabe a verdade, a gente sabe que não adianta sair. O que Pedro falou, para quem iremos? Pra onde a gente vai se sair daqui? Só tem Jesus saindo, que fala vai da estar da mesma forma. Não é que se sair vai parar tudo, não vai parar tudo, vai Mas continuar. Porque às vezes a gente vê que há muito mais, às vezes, uma reclamação do povo que está na casa de Deus para com Deus do que o que está, às vezes, no mundo. Alguns que estão no mundo passam, às vezes, situações até piores, mas eles estão, mas graças a Deus que estou aqui e tal. E às vezes nós cobramos demais de Deus. Isso aí, você acha muito no direito. Às vezes você acha direito demais da conta, passa do ponto de filho para ser um filho ingrato. Né? Nós somos filhos, mas também tem que ter a consciência de que ele é o pai e ele é o Todo-Poderoso. Então, às vezes, a gente pode se pegar cobrando demais de Deus. Sim. Né? E às vezes você vê exemplo de gente da rua que não cobra tanto de Deus e tem uma vida também bem difícil. Né? Não é só com o povo de Deus que são coisas difíceis. Mas não, da rua também. Então acaba que a gente se perceber isso, você vê que às vezes eles são mais gratos do que alguns de nós ou do que nós em alguns momentos. Sim. Né? Isso serve para nós também darmos um alerta. Às vezes, por a gente viver tanto com ele, ou ver o que ele faz, o que ele pode fazer, a gente acaba criando na gente um pensamento de tipo assim... Tem que fazer. Ele tem que fazer o tempo todo. Se ele não fizer, não é Deus. Eu vou largar. Se ele não fizer, ele não existe. Se ele não fizer, ele não me ama. De nós. Isso aí. Como se tipo assim, é sua obrigação fazer isso. Se não fizer, eu vou embora e vida que segue. Você vai me perder aí. É como se a gente estivesse falando com uma namorada ou um amigo, tipo assim, se você não fizer isso por mim, acabou a amizade. A gente vai embora. Acabou, não sei o quê. Tipo assim, é sua obrigação você agir assim. Se você não agir, pra mim chega. Acabar se colocando um pouco acima do valor, né? E desprezando as posições das coisas, né? Porque só quem vai perder somos nós, né? Sim. A verdade é essa. E essa luta sua passou pela questão também da própria faculdade, você ainda está cursando, mas graças a Deus agora, após a cirurgia, está
uma maravilha, né? Graças a Deus. Tá fazendo exercício, tudo, caminhando, pode. Posso andar Você só tranquilo. não tinha muita dificuldade na bicicleta, era isso? Na bicicleta eu não sentia dor nenhuma. Eu não Era sentia mais nada. uma. Porque eu tô sentado. A bicicleta Ah. eu não fico esticado. Meu problema era esticar. Ah, Só doía quando às por vezes. causa da posição da bicicleta É, é mais Eu tô encolhida. sentado, é como se eu estivesse sentado Aham. mexendo as pernas, então não Sim. doía. O único momento que doía era quando às vezes, tipo, dava aquelas travadas que o pé sai do pedal e estica. Pô, ali era uma dor. Um choque. Pô, eu acho que se não me engano, tem uma vez em Manguinhos que eu caí, porque eu fui pedalar e ele deu aquele Aham. coisa, aí eu caí, falei, caramba, doeu muito, porque quando esticava era o problema, eu não podia esticar. Eu não podia estar com o corpo reto e esticar a perna, eu não conseguia fazer isso. Então, sentado na bicicleta não tinha o menor problema. E hoje, graças a Deus. Graças a Deus, eu não podia deitar reto, eu não podia deitar de barriga para baixo, eu não podia deitar de barriga para cima e esticar a perna. Eu não conseguia fazer nada disso. Hoje eu deito de bruço, deito de costas, faço de tudo. Tranquilo. Tinha noites que você me pegava, né, sentado na mesa dormindo, porque eu não conseguia deitar. Eu não tinha posição na cama, não tinha. Às vezes eu ia deitar às 11, meia-noite, dava 3 horas, eu estava procurando uma posição na cama pra ainda. dormir. Que eu virava para a direita, doía, eu virava para a esquerda, doía mais ainda, eu sentava um pouco, doía, eu tentava, doía, eu tinha que sentar na mesa, botar um pano no chão, porque o frio do chão fazia doer mais. Ventilador. Ventilador não podia usar, porque ligar o ventilador era uma dor, uma agonia que me dava no corpo, que não me deixava Eu lembro dormir. que minha mãe, ela teve problema de coluna também, sua avó, e ela também não podia, era muito frio que ela sentia. Então qualquer ventinho Acaba. doía muito. Por isso que quando eu ia deitar na mesa, eu tinha que botar um pano no chão, uma coisa assim, para não deixar o frio do chão pegar no meu pé, porque senão eu não conseguia dormir também. Então eu botava um paninho, botava o travesseiro aqui e me apoiava assim para tentar dormir. E através de uma intervenção médica, isso tudo Passou. foi embora. Graças a Deus, de um dia pro outro. Mas como né, as coisas são, né? Tem coisas que tem que passar através da sabedoria que Deus deu aos homens. Sim. Né? Tem coisas que é dessa forma. Eu lembro que tem um texto que o apóstolo Paulo, que era o apóstolo Paulo, que chegou a ressuscitar pessoas, chegou para Timóteo e disse, olha, bebe um pouco de vinho por causa das tuas constantes dores no estômago. Ou seja, usa de processos naturais também. Né? Você não pode fazer um jejum completo porque você tem problema no estômago. Não dá para você... eu não sei se ele ia fazer alguma coisa de jejum, mas diz pra ele, ó, faz isso para você não ficar com muitas dores no estômago. Era um jejum, não faça, durante o seu jejum, tome um pouco de vinho por causa do seu problema no estômago. Se não me engano, é essa passagem. Porque o estômago ele fica trabalhando, né? Aí ele tá trabalhando vazio, ele fica ali. Então Timóteo tinha uma dificuldade. Imagina Timóteo vendo ele ressuscitar o cara e falar, pô, não me cura por quê? Exatamente. Então? Será que Paulo nunca teria orado por Timóteo? Eu acredito que sim, né? Acredito que sim. Mas Deus faz como Ele quer, quando Ele quer. Sim. Na situação da sua mãe, que ela tinha um problema de saúde há uns 10 anos atrás. Jacó, né? Que também era manco. Né? Ficou manco por causa do anjo, né? Sim. O anjo bateu na perna dele lá na briga que teve lá. Nunca mais não curou mais, exatamente. Então, tem coisas que Deus faz, no exemplo da sua mãe, vários homens de Deus, homens santos mesmo, que tinham sua vida no altar. Inclusive, desculpa te cortar, mas eu lembrei da série The Chosen. Eles botam que um dos discípulos é manco. Eu acho que é o... Eu não lembro o nome, não lembro qual é o discípulo. É o Bartolomeu. Acho que é o Bartolomeu, isso aí. Que ele é manco, ele anda com... E ele pedia a Jesus para curar ele e Jesus não curava. Ele via Jesus curando vários mancos, curando cego, curando não sei o que, e ele lá ainda mancando e indo junto. Até que chega um momento em que Jesus finalmente cura ele. E ele começa a andar normalmente. E ali você entende que Jesus queria ver até onde ele ia. Dele. Que ele continuou ali firme, feliz com Jesus, vendo as pessoas sendo curadas, levando pessoas para serem curadas por ele, e ele ali ainda. Depois chegou o tempo dele. E depois chegou o tempo dele. Então é tudo no tempo certo. O problema é que é o que a gente sempre fala, às vezes a gente quer apressar dar uma o atropelada tempo de Deus. coisa. E a mesma coisa com Pedro na série, né, gente? Porque Pedro, eles fazem todo um contexto para chegar no momento em que Pedro pede para andar sobre as águas. Porque nesse contexto Pedro está saindo com Jesus, e quando ele volta da missão com Jesus, ele descobre que a esposa dele estava grávida e perdeu o filho. Ele descobre isso, e aquilo ali
transtorna ele totalmente. E ele começa a pensar, como é que Jesus deixou isso acontecer? Eu tô na missão com ele. Tô fora com ele esse tempo todo, e ele não protegeu meu filho. Deixou meu filho morrer, deixou minha mulher coisar, não sei o que, e ele começa a gerar esse sentimento de fazer uma revolta. Uma revolta, um sentimento de revolta. Ele começa a agir com Jesus como quem já já tô saturado disso. E aí ele começa a tratar Jesus mal, começa a tratar os discípulos todos mal, se sentindo o prejudicado, injustiçado. Até que chega esse momento do mar, que eles estão na coisa, e Jesus chega, né, andando sobre as águas, e ele fala, por que você está curando os de fora enquanto os de dentro, que estão com você, estão passando por isso você não vê, não sei o que e tal. Aí Jesus começa a falar para ele, que, Pedro, por que você não vê a mim? Não sei o que, você tem que confiar, Aí que ele fala, se tu és o mesmo Cristo, me leva contigo, tá? Aí Jesus vem, então tipo assim, eles criaram um roteiro, né, para poder justificar ali o Pedro perguntando se ele realmente é o Cristo, porque acho que isso foi depois ainda dele falar, né, que para quem iremos nós, né? Eu acho que não lembro, aliás. Eu não lembro se é antes ou se é depois. Porque se fosse depois, fica até meio desconexo, né? Ele falar de novo, se você realmente é o Cristo, sendo que ele já falou logo atrás que não, a gente acredita em você, a gente sabe que você é o cara e não sei o quê. Então, tipo, eu gostei desse roteiro que eles fizeram pra justificar essa atitude de Pedro. E é isso que às vezes acontece com a gente hoje. A gente vê as pessoas de fora sendo curadas, as pessoas de fora. Quantas vezes a gente não estava aqui na igreja e vinha gente pessoas que nem volta para Jesus, pessoas que a gente não conhece, pessoas que a gente sabe que não vivem uma vida com Jesus, vinha e era curado, e a gente que estava passando por problemas não passava. Tem duas óticas. Só voltando um pouquinho da história da sua mãe, muitos oraram por ela, mas ela praticamente no dia na semana que ela ia receber um procedimento médico forte, de química forte, Deus curou e ela não sentiu mais dor e não precisou do procedimento médico. Sim. Mas passou por várias orações e não foi, né? Anos e anos nisso aí. Mas graças a Deus, naquele dia, naquele tempo, Deus curou com a mão dele silenciosamente, que ela nem sentiu nada de nada. E nesse processo aí que você está falando, a gente realmente passa por isso de ver várias pessoas sendo curadas, e acaba que essas pessoas, elas têm, isso acaba ficando para elas um peso a mais, porque se elas não voltam para agradecer, aquela cura se torna um testemunho contra ela, entendeu? Porque, como Jesus falou, mas não foram 10 que eu curei leprosos, porque só um que veio para agradecer, e esse ainda é estrangeiro para acabar de matar ainda os meus irmãos judeus, né? Então os outros deveriam ser mais judeus, gratos. E que tem conhecimento deveriam ser gratos também. Sim. Só que só quem foi grato foi ainda um estrangeiro. Sim. Então essa situação de permanecer até o tempo do Senhor é o que faz a diferença, né? Até o tempo que Deus faz a difícil, cura. Mas é o que eu falo. Tudo tem um propósito, e se não tinha, pode ser usado como um propósito. Passar a partir dali. Pode se passar a ser um propósito. Como esse problema de coluna que eu tive, como diversos outros problemas que a gente passa. Porque eu lembro que várias vezes, quando uma pessoa vinha conversar comigo ou desabafar, e antes da pessoa falar qualquer coisa, eu começava a falar. Começava a falar um monte de coisa assim, começava a falar. E a pessoa depois vinha e falava pra mim, cara, como que você sabe exatamente o que eu tô sentindo, o que eu tô passando, não sei o que e tal, se não te falei nada ainda. E eu falava, não, eu sei porque eu já passei por isso. Eu sei porque eu já vivi isso que você está vivendo. Então eu sei exatamente o que você está sentindo. Eu sei exatamente o que você está sentindo, o que você está passando, o que está rolando na sua cabeça, porque eu já vivi isso. Então são coisas que a gente passa para depois mostrar para as pessoas o caminho certo. Mostrar para as pessoas, caramba, eu já passei por isso, eu sei como fazer. Eu sei o que você pode fazer para tentar superar isso. Então, óbvio que nem todos vão ter o mesmo caminhar, nem todos vão ter a mesma facilidade ou dificuldade. Uns vão ser mais fáceis do que outros vão ser mais difíceis. Eu vejo o Nick Vujicic, acho que é o nome dele. Aquele que não tem nem, nasceu sem braços e sem pernas. Sem perna. O cara nasceu sem braços e sem perna. Uma superação. E o cara vive pregando o evangelho. Você tem noção do que é isso? O cara nascer sem braço, sem perna,
Depender de todo mundo. Depender de tudo pra tudo. O cara não pode jogar um videogame, o cara não pode jogar um futebol, o cara não pode tocar um violão. Pode andar. Não pode andar. Normalmente. O cara não pode comer sozinho. Imagina você viver uma vida dessa e você ainda assim pregar o evangelho e falar o que Jesus ama, que Jesus cura, que Jesus salva. Ele fala que ele até hoje ele tem um par de sapatos no quarto dele, que ele crê que algum dia ele pode ser curado. Então ele deixa lá guardado. Que quando eu precisar, eu tenho meus sapatos ali para usar. Mesmo ele tá há 30 anos sem as pernas e sem os braços, ele continua ali grato a Deus por tudo que foi a vida dele. Ele dá palestras no mundo inteiro, Sim. contando a história dele, contando... Pô, tem um livro dele, acho que é Indomável. Acho que é Indomável o nome do livro. Que é absurdo. Você lê aquilo, ele hoje é casado, tem uma esposa, ele tem uma família toda que... Às vezes, é isso que eu falo, ele passa por isso tudo e a gente que olha de fora fala, caramba, se ele tá passando por isso, tá ali ainda, quem sou eu para reclamar? Sabe? Cada um tem o seu problema e cada um vai viver, às vezes, uma vida mais fácil, às vezes uma vida mais difícil, mas tudo pode ser gerado um testemunho, um propósito e um caminhar com Deus. E ali na igreja, a gente não por ser seu pai, mas eu vejo que você nunca deixou sua... Não é nem sua responsabilidade, não vou nem chamar de responsabilidade, vou chamar de seu ministério, seu chamado. Você nunca deixou o seu chamado por qualquer dificuldade. Você ia para lá, fazia o louvor às vezes sentado, acabava o louvor e vinha para casa para descansar, ou às vezes a gente ia até no hospital se fosse o caso, mas você fazia a sua parte. E Deus estava sempre olhando, né? Deus está sempre manjando ali aquela situação, porque Deus tem um tempo determinado para as coisas, que às vezes é longo a beça para nós. O tempo determinado deles às vezes são longo a beça para nós. Mas ele sabe o que está fazendo, te manteve ali e aquilo, apesar de que é ele mesmo que está te dando essa força para fazer, você também está respondendo favorável. Porque a Bíblia diz, se hoje ouvires a voz do Espírito de Deus, não endureçais. Sim. Então, quando você ouvia a voz que você estava para fazer a ministração, você estava para pregar, que você estava ou até para ir só no culto normal, e você ia, então você não estava endurecendo o seu coração, apesar de toda a luta, de toda a dificuldade. Né? Sim. E hoje Deus está te deixando te dando agora uma recompensa, né? Que você tem sido chamado, você tem ido fazer as coisas que você gosta de fazer, tem uns encontros que você está programando. Tem um encontro agora programado para ir, não tem? São Paulo, eu acho? Então, primeiro é onde? Tem alguns. Dia 8 agora de agosto eu vou para Niterói para participar do culto Fornalha, do Dunamis. Esse Dunamis é o quê? O Dunamis eu não sei explicar direito, mas o Dunamis é uma organização de missões, é tipo uma agência de missões. É um movimento que começou numa faculdade, começou com Pockets Dunamis. O pastor, se não me engano, é o Tel Hayashi, acho que é o líder de todos. Ele começou com Pockets na faculdade dele, e aquilo foi crescendo e se tornou o que o Dunamis é hoje. Pocket é tipo uma célula na faculdade, e hoje eles têm um Pockets na maioria das universidades do Brasil. Tem um ambiente totalmente secular. Isso aí. E dali cresceu o que se tornou hoje o Dunamis, que tem em todos os estados do Brasil, acho que tem nas faculdades. Mas o Dunamis em si é só a célula? Não, então, começou com ele, hoje eles têm em faculdades do exterior, de França, Inglaterra, começou aqui no Brasil? Unidos. Começou aqui e daqui foi pro exterior, pro internacional, eles têm no mundo inteiro. Legal. E eles fazem essas missões, eles levam pessoas para países, eles fazem uma agência de missões. Legal. E eles vivem para isso, eles fazem conferências, igual esse que eu vou em São Paulo em novembro, é uma conferência do Dunamis, que eles fazem palestras, louvor, te apresentam o que é o movimento Dunamis, e você vai se inteirando, se aprofundando, e aos tempos você vai começando a fazer as missões, você vai ser enviado para países, eles são enviados às vezes para o Oriente Médio. A minha líder do Pockets ontem mandou mensagem pra gente e falou, gente, de última hora aqui eu tive que viajar, tô indo para Paris, tô no ônibus, tô no avião indo para Paris para fazer missão com a Jocum, que é um
um outro movimento de missões. Devido à questão das Olimpíadas agora. Tá indo para fazer, pregar o evangelho lá em Paris. Aproveitar que tem um monte de gente reunida no mesmo lugar. E depois de toda esse... A Jocum é uma agência muito, bem grande, muito né? antiga e é muito boa. E de acordo, ainda mais depois dessa polêmica toda da abertura que foi as Olimpíadas, né? Botando os trans para fazer tipo a Santa Ceia com trans e não sei o quê. Então isso tudo gerou esse... Eu vi hoje um vídeo de vários cristãos na praça, no centro de Paris, perto da Torre Eiffel, com caixa de som e louvando e cantando louvores a Jesus, ali com uma placa. Eu não consegui entender o que estava escrito em francês, mas uma placa que dizia Jesus, não sei o que e tal, mostrando que, tipo assim, ó, a gente está aqui, a gente não gostou do que vocês fizeram, a gente tá aqui para fazer um protesto mais evangelístico. Um protesto evangelístico, isso aí. Eles foram para lá para isso, para pregar a palavra. Acho que já é a segunda vez que ela vai para lá para fazer esse tipo de coisa. E ela começou eu conheci ela, eu conheci o Dunamis através de uma outra pessoa, me apresentou, mas ao mesmo tempo eu não, tipo assim, eu conheci, mas não, porque eu achava muito fora do meu alcance, muito longe do que eu poderia alcançar. Que eu achava, era um evento para mim, falei, pô, muito grande, muito acima do que eu posso chegar. E aí eu lembro que numa terça-feira, tinha células, lá na faculdade tinha célula segunda, terça e quarta. Aí na terça eu estava numa célula, que era de um pessoal da Adventista, um pessoal que fazia lá a célula, e eu comecei a participar com eles também. E essa, Raquel, o nome da minha líder, ela estava lá, nessa célula, ela falou, cara, eu quero começar uma célula aqui do Pockets, Dunamis e tal, quarta-feira, só que eu não tenho ninguém para fazer o louvor. Aí eu me prontifiquei e falei, não, eu posso vir fazer, não sei o que e tal. E a gente começou a andar ali. E eu comecei a fazer o louvor com eles no Pockets. Toda quarta-feira tinha uma célula de Pockets com louvor. Você nem tem aula na quarta? Você vai não tinha aula na quarta. Você vai justamente, eu ia para ir para a célula. E aí, a partir dali, ela começou a me incentivar a participar desses eventos maiores. E foi o que eu falei para ela depois. Falei, cara, que ela começou a ficar com medo de eu estar me sentindo obrigado a ir, ou de eu estar indo só porque, caramba... Forçado. Ou por outros motivos. Eu falei, cara, pode ter certeza que eu tô indo porque é resposta de oração. Porque eu orava sobre isso, mesmo achando que era algo muito acima do que eu poderia alcançar, eu orava sobre aquilo. Eu falava, rapaz, se for da sua vontade, faz acontecer, me leva, me coloca, tá nas suas mãos. E eu falei isso pra ela, falei, cara, eu orava muito sobre isso, sobre o Dunamis em si, sobre ser levado a essas coisas. E você chegou ali do nada, e a gente começou a participar, então... Começou pequeno, exatamente. E eu tô vindo não porque eu tenho que vir, ou porque... Não, se chegar... também? Agosto Fornalha é pelo Dunamis, com ela. Eu falei pra ela, se chegar o momento de eu estar vindo só porque eu tenho outro motivo pra vir, eu não vou vir. Você pode ter certeza que eu vou parar ali. Porque eu não tô vindo mais por causa dele, eu tô vindo por causa de mim, por causa do tipo assim, tem que ir, porque senão fulano vai... A partir daí eu não vou. Porque eu não quero ir por esse motivo. Eu quero ir porque eu sinto que eu quero fazer por ele. Ir além. Exatamente. Eu deixei isso claro para ela. Eu falei, eu venho porque eu quero participar disso, porque eu quero levar a palavra do Senhor. Eu quero estar mais junto do Dunamis. Eu tenho orado muito a isso. E esse que você participou faz parte disso? Não, isso é através da agência Agir. É outra agência. Bom que você está sempre integrado, né, nessas programações acontecendo. Sim. Em relação... Porque você tem 21 anos. Às vezes alguém olha para um jovem de igreja e deve falar assim, pô, o cara não faz nada, o cara não tem nada, deve ser uma vida dele deve ser ali, não tem nada para fazer, deve ser um marasmo danado. Mas pelo contrário, né? É muito pelo contrário, você na verdade é o verdadeiro liberto, você pode escolher fazer isso ou não. Sim. Né? E você não está indo para nada que te leva à morte, muito pelo contrário. Está indo para aquilo que te leva à vida e pode levar alguns também, né? E aí, que é janeiro, você falou? Então, aí ela começou a me incentivar a participar dos eventos. Ela falou, cara, eu quero te colocar como meu assistente oficial do Pockets, enviar seus documentos para a central do Dunamis, para você realmente começar a ser aqui comigo, né, oficialmente. Porque eu estava ali só como, né, músico fazendo, participando. Mas eu quero ter você aqui comigo realmente como meu integrante mesmo. E aí ela falou, e para isso eu preciso que você comece a participar dos eventos, de vai para conferência, não sei o que e tal.
E eu lembro que eu falei pra ela, eu falei, cara, é muito acima do meu Expectativa. não, do meu. Quero dizer financeiramente, porque não é barato você participar dessas coisas. Porque, cara, eu não tenho dinheiro pra ficar participando desses eventos assim. Eu até falei, outro dia até mandei pra ela, que ela toda semana ela mandava um evento diferente. Falei, cara, você quer me falir? Falei pra ela, você tá achando que eu sou Elon Musk, que eu sou, pô, cada evento semana. E aí, eu lembro que quando eu falei isso pra ela, ela falou, cara, esqueci, pera, me embolei. Ela falou, eu falei pra ela, cara, eu não tenho dinheiro pra participar assim, eu não tenho dinheiro assim. Ela falou, cara, eu também não tinha. Ela falou, A coisa vai acontecendo. ela falou, vai, confia, óbvio, que com consciência, Sim. que, Mas né, Deus organizadamente, prospera, Deus mas ele vai prover. mantém, provê. Ele vai prover, ele vai dar um jeito. Você bota na mão dele e fala, pai, eu quero, e você faz a sua parte, e ele vai te ajudar. É o que eu digo sempre da questão de alguns dizem, pô, mas eu não tenho tempo para fazer as coisas de Deus, eu quero, mas eu não tenho tempo, eu trabalho, eu faço isso, aquilo, eu estudo, não sei o quê. Todo mundo tem que trabalhar e alguns Sim. estudar. Eu sempre digo que Deus só está preocupado com a nossa disposição. Exatamente. A disponibilidade, ele arruma, Sim, ele se encarrega. É igual já falei muito isso. Às vezes Deus você vai chegar no juízo final, no telão lá do juízo final, e aí você vai falar pra Deus, pai, eu não tive tempo de fazer não sei o que lá. Ele fala, pô, não teve tempo, peraí. Ele vai pegar lá no seu caderno de anotação, o diário do seu dia. Mas peraí, beleza, você saiu pro trabalho 7 horas da manhã, chegou em casa 7 horas da noite. Você foi dormir, mas você foi dormir 10 horas. Fez o quê de 7 a 10? Mas é que eu tô vendo, você ficou vendo filme, você ficou vendo série. Esse tempo, por que você não usou pra estar comigo? Perto, tinha uma célula perto. Não só isso, mas por que você não usou esse tempo então pra ler a minha palavra, pra estar orando comigo, pra estar com... Você preferiu usar pra outras coisas. É a questão do remir o tempo. Prioridade. É prioridade que você dá pro seu tempo. É como diz a questão do onde está o seu tesouro. Exato, ali está o seu coração. É igual, por exemplo, eu comecei a academia, né? E eu lembro que tem um amigo meu que ele treina muito tempo, há mais de um ano, há um tempão já. E aí teve um dia que a gente foi na praia junto. Aí tirei a roupa, a blusa e tal, na praia, assim, ele virou pra mim e falou, caramba, cara, tá muito grande, não sei o que, pô, olha isso, eu treino, não tô assim, tal, eu tô treinando muito mais tempo que vocês, começou agora, já tá mal que eu, não sei o que, tal. Eu, pô, ri, né, fiquei feliz, mostra que eu tô realmente evoluindo. Só que essa mesma pessoa que fala isso pra mim, é a que depois vem falar pra mim que eu sou doido porque eu vou pra academia 9h30 da noite, porque eu vou pra academia 6, 7 horas da manhã. Você não se dedica bastante e quer resultado. Exato, é o que eu penso. Eu falo, caramba, se eu quero o resultado, eu tenho que fazer alguma coisa por isso. Se o único tempo que eu tenho do dia é ir 9h30, é o horário que eu tenho que ir. Se o único tempo que eu tenho pra ir é 6 da manhã, eu vou 6 da manhã, porque eu quero aquilo. Aí eu fico olhando pra essa pessoa que me elogiou e depois começou a falar que eu sou doido, que eu sou maluco, que eu tô indo no horário errado. Falou, poxa, agora eu entendi então por que ele não tá tão grande, porque ele não tá evoluindo tanto. Porque ele não faz com, tipo, eu vou e vou porque eu quero isso. Ele vai ali alguns dias, fosse automático. Exatamente. É como alguém que vai pra igreja e só está de corpo presente. Sim. Né? Não tá com o espírito ali, sua alma tá lá fora, pensando em um monte de coisa, doido que acabe o culto para ir logo pra não sei para onde. Isso. Tá ali só de corpo presente. Tá não ali adianta só por de nada. Eu costumo até dizer que tem gente que às vezes vai pelas igrejas no mundo inteiro só no dia da ceia. Uma vez por mês, nas igrejas normalmente faz uma vez por mês. Então o cara só vai naquele domingo da ceia e passa os outros 29 dias em casa. Tá achando que tá no Antigo Testamento ainda, que passa o ano inteiro, depois sacrifica faz um boi ano e depois... Eu costumo dizer que para essa pessoa, ali não passou de um pãozinho com um suquinho. Um suco simples da uva. Sim. Mas para aquele que já tem uma vida, aquilo ali é uma celebração, é a coroa. É a coroa da celebração. Aí para ele é a ceia, é o corpo, né, o sangue que nós estamos participando de Cristo Jesus simbolicamente. Exato. Então, você querer se entregar você e se integrar, de verdade, né? Exatamente. Aí voltando para o que você perguntou, aí em novembro eu vou para São Paulo pro evento do Dunamis. São 2 dias de evento, se eu não me engano, é sexta e sábado. Chega lá na quinta? Chega lá na quinta, porque começa de manhã, então tem que chegar na quinta para poder de manhã estar lá. Então sexta e sábado é uma conferência, então vão ser palestras, vão ser momentos de louvor e tal.
É um evento na Expo São Paulo, que Legal. é uma coisa grande. Então vão ser esses 2 dias de evento. E em janeiro, que é o Dunamis Farm, que vai ser em São Paulo também, mas aqui a gente vai para São Paulo, lá na igreja deles, a gente vai pegar um ônibus para ir para a fazenda. Parece que da igreja até lá são umas 6, 7 horas de viagem ainda. São Paulo é grande. É longe, porque a gente vai para a fazenda do Dunamis. Sei. Que lá vai ter Passam uns dias lá também. Isso aí, são 7 dias. De estudos, de intensivo, palestra, de adoração, de troca de quebrantamento, de experiências tudo. também. De aulas que a gente vai ter, de momentos de adoração, de tudo para você se integrar e aprender mais, tanto para você Dunamis é bom quanto pra caramba isso. Demais, vão ser 7 dias vivendo. Pô, o impacto que eu fui, tipo assim, eu falei depois, caramba, desses 2 dias não foram suficientes, eu queria que foram 7, eu queria que tivesse a semana inteira, que pô, seria ainda mais forte do que já foi. Então esse Dunamis, graças a Deus, vão ser 7 dias, vai ser de segunda a domingo, eu acho. 7 dias. Eu agradeço a Deus todos os dias que eu fui criado assim também, né? Passei minha vida inteira, desde que nasci até hoje. Estou com 52 anos de idade e nunca fui ex-nada. Né? Não sou ex-maconheiro, não sou ex-drogado, não sou ex-ladrão, não sou ex-matador, não sou ex-nada disso daí. Sou pecador, né? De modo constante, ainda sou pecador, mas sou aquele pecador de modo constante, digamos assim. Né? Tenho um pensamento já em Cristo, mas sempre estive na casa do Senhor. E eu agradeço a Deus porque sempre estava também. Ex-morno. Pode ser um ex-morno, pode ser. Então, é bom sempre estar você envolvido nas coisas da casa do Senhor, porque aquilo te mantém nas coisas de Deus. Embora que seja algo, às vezes, uma viagem com amigos, uma viagem com irmãos da igreja, é melhor isso do que uma viagem com o pessoal de outra ótica. De outra ótica, que você pode ser pego por aquilo e vai, daqui a pouco você deixou a casa do pai. Rompem os bons costumes. Exatamente. Já fala isso. Deixou a casa do pai. Então, quando você se envolve nas coisas da casa do pai, e também com o pai da casa, é o mais importante, você vai sempre tendo aquela sua atividade ali, e você vai crescendo tanto em estatura, que já está bem grande, quanto em estatura espiritual também, né? Vai crescendo em graça. Isso é bom, porque se você também fica ali, não faz nada, daqui a pouco qualquer coisa pode te levar para outro caminho. Né? E eu agradeço a Deus que você e o seu irmão também estão sempre envolvidos nas coisas da casa do Senhor, nas coisas do Senhor. E Deus, ele faz igual ele fez com aquela parábola, que a uns ele deu um talento, a outro ele deu 2 talentos, a outro deu 5. Então quem tem mais vai sempre ganhar mais, porque está retribuindo, né? Está fazendo de volta aquilo que Deus esperou dele. Então tira o que tem esse aqui que enterrou e dá o que tem 5, ao que tem mais. Então isso é interessante, que quanto mais você se envolve, mais Deus deposita em você confiança e deposita as coisas em você para você ir progredindo, né? Isso é bênção para você e bênção para nós, e bênção para quem está ao seu redor, né? Com certeza. E Deus já colocou aí a pessoa que você achava tão longe, ela já colocou na sua caminhada. Quando eu soube sobre o Dunamis, eu lembro que, eu conheci o movimento, eu falei, caramba, legal, mas parece muito longe para mim, até financeiramente falando, porque não é barato. Como se fosse, assim, devidas proporções, aquele que aconteceu que é lá dos Estados Unidos, me parece que aconteceu em São Paulo também, Descende. Muito maior, Descende. Mas para você, o Dunamis é uma distância. Assim, caramba, não tem como alcançar. Eu consegui me integrar. Eu não fazia ideia de como fazer isso também. Só o caminho. Como que eu vou entrar nisso? Não tem. Aí depois que eu descobri que Lívia de Gil participa, ela é ativa. Ela é ativa lá, ela participa da organização mesmo, do Dunamis. Sua prima. Então, depois que eu descobri isso, e aí eu tava lá comecei aí com a Raquel no Pockets, aí depois até falei com a Lívia, falei, vou pro Conference Dunamis, ela falou, caramba, vamos falar de junto, não sei o que e tal. Então, aos poucos Deus vai fazendo aquilo que ele tem pra gente. Sim. Porque o que às vezes acontece muito é que a gente fala muito dos nossos planos pra ele, dos nossos sonhos pra ele, mas não pergunta se nossos sonhos se encaixam com os sonhos dele. Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que falar, pai, é o que eu sempre faço. Falo, pai, eu quero isso, isso, isso. Mas que seja feito à sua vontade. Então eu falo, pai, você sabe o que eu quero,
mas que seja feito o que Tem tiver na sua cabeça. Tem a hora que a faz. nossa vontade não vai ser feita. Exato. É igual a de Jesus. Muito. Eu não queria ir para a cruz, não. Mas se é o que o já Senhor fez quer, a sua é isso. vontade. A obediência. Se é isso. Se não é para ser, ok. Se é para ser, ok. Mas seja feito de acordo com a sua vontade, no seu tempo, da sua forma. Que a gente, na verdade, no momento pode até ficar um pouco decepcionado, digamos assim, que a vontade não foi feita. Mas lá na final, frente vale vai a pena. entender, né? Sim. Lá na frente, no final, vai entender. Já tiveram momentos que eu achava que aquilo ali seria falando, caramba, poxa, eu queria muito isso e tal. E meses depois eu olhava para trás e falava, caramba, aquilo que eu tanto queria, não. Eu olhando hoje, eu vejo que não seria bom para mim. E algumas coisas vão, como diz o louvor, né? Perto de Jesus, algumas coisas vão perdendo valor. Exato. Né? Você vai tipo deixando assim, algumas não coisas. era uma coisa que você olhasse e falasse, pô, é algo ruim? Não era algo ruim. Mas eu olhando para trás, eu falo, caramba, beleza, poderia ser algo bom, legal, mas não é algo que se encaixa com o meu propósito. Não é algo que se encaixa com o meu propósito. Uhum. Porque hoje o que eu mais estou visando, eu falo, o que se encaixa no meu propósito ou não? Isso aqui se encaixa? Não, então, tchau. Isso aqui se encaixa também. Sabe, porque é o que eu quero viver. Eu não quero viver fora do meu propósito, eu não quero viver fora do que ele fez pra mim. Então, penso, caramba, eu vou seguir minha vida e não quero nada que vai me tirar o foco do meu propósito. Então, tem uma época que eu olhei e falei, caramba, isso aqui parece ser muito bom. Mas hoje eu olho pra trás e falo, poxa, não ia ser ruim, não ia ser algo, tipo assim, ia me fazer mal. Mas isso não se encaixa no meu propósito. Pelo menos não hoje, eu olhando e vendo, falo, poxa, isso não se encaixa no meu propósito. Quando você está no propósito, o tempo ele se torna ganho, né? Sim. O outro acaba sendo uma perda de tempo. Exato. Porque você poderia estar fazendo o que está no seu propósito. Porque nós só temos o tempo de hoje, do agora. Né? Ou você está fazendo aquilo o propósito, ou você está fazendo outra coisa. Que seja até coisa boa para nós mesmo. Não tem pecado. É igual jogar um futebol, jogar um videogame, não faz mal. Mas você não está usufruindo do propósito de Deus, você não está agindo pro propósito de Deus acontecer, você está agindo por você, porque você quer se divertir, você quer... Não é errado, você quer se distrair. Também tem o seu tempo para isso. Para você se distrair e falar, pô, agora eu quero uma desestressada, distrair um pouco, quero rir um pouco, brincar um pouco, e ok. Sim. Mas você não pode viver naquilo. Você não pode passar o dia inteiro jogando videogame, você não pode passar e dormir de madrugada, como eu já fiz muitas vezes, jogando videogame e vendo filme, vendo uma coisa assim. Um dia ou outro é bom você chegar e falar, pô, vou assistir um filme aqui. O dia do podrão. É o dia do lixo. Vou deitar aqui, vou assistir um filme, vou distrair minha mente, vou rir um pouco, vou assistir uma comédia, vou assistir um drama, um filme, alguma coisa. E ok, mas você não pode viver a sua vida nisso. Você não pode viver aquilo ali. Eu costumo até dizer que as nossas redes sociais de hoje nos denunciam. Exatamente. Ela que vai dizer aonde está o nosso tempo, né? Qual é o percentual que você está ali e mais, estando ali, o que você tem consumido. Exatamente. Né? Uma rede social de vídeos, por exemplo, né? O TikTok. Vídeos que vão o seu espírito te edificar, ou é vídeo só para você? Ou até vídeos carnais ou também. Vídeos carnais também. Não vou nem botar o carnal, vou botar então um vídeo normal de comédia, de rir, não sei o quê. Mas você está com 70% para vídeo só de rir para você e 30% para as coisas de Deus, tem alguma coisa meio errada. Então, quando você faz um check-up uma retrospectiva na sua rede social, você vai ver, caramba, eu tô um ano aqui de rede social, e 12 retrospectiva, meses, 12 meses eu tô vendo coisas erradas e 29 dias eu tô assistindo as coisas de Deus. Exatamente, vai fazer essa proporção aí de percentual muito mais para as nossas coisas, mesmo que não seja algo pecaminoso, se torna um pecado, porque você deixou de alimentar o seu espírito, né? Para alimentar mais a sua carne ali na superficialidade. Então é muito bom saber que você está nesse propósito e ver, né? Na verdade eu vejo isso também em você, lidando com você todo dia aqui. Realmente é gratificante ver isso, e isso me inspira também, né? Inspira seu irmão, inspira sua mãe, inspira seus amigos, inspira você mesmo, porque é algo que vem de Deus, né? Para com você. E o louvor, retornando ao assunto para a gente encerrar, o louvor é algo que está te integrando nisso. Com certeza. Porque você começou lá através do louvor. Algo que você não queria
aprender. E você gostava de cantar, mas não queria aprender a tocar. Parece que me persegue. Porque, tipo assim, como eu falei, na faculdade tem segunda, terça e quarta de células, né? Tinha, né? Não sei como é que vai ser nesse próximo semestre. E se eu fosse na célula de segunda-feira, eu não participava, tipo assim, ativo, tanto na célula de segunda quanto na terça, era mais na quarta. Porque a célula normalmente era no intervalo, de 8h30 a 8h40. Só que tinha professor que não dava intervalo, tinha professor que dava intervalo mais cedo, ou enfim. E às vezes inclusive teve uma matéria que eu tive muitas faltas por causa de uma célula. Depois que eu falei, caramba, pô, tem que dar uma vigiada, que eu ia pra célula no intervalo, e eu chegava depois Aula começada. Não, eu chegava depois da chamada, ou o professor adiantava a aula e tipo, terminava antes e não dava tempo de eu voltar, quando eu só vi os alunos saindo. Então teve muitas faltas que eu tive por causa disso. Eu falei, pô, tem que dar também uma vigiada pra também Equilibrar. e também não perder a matéria, repetir a matéria por causa de falta por causa da célula. Então eu não participava sempre, mas na maioria das vezes que eu ia, eles pediam pra eu fazer o louvor. Sabe, tipo, eles têm o deles lá, mas às vezes eu chegava e tava participando e falava, ó, você que vai fazer. Tipo, não porque eu sou bom, não porque eu toco bem ou canto bem, mas porque é o que ele me chamou pra fazer. Foi o que ele colocou no meu coração, foi o que ele colocou em mim. E quando é algo natural de Deus, as pessoas veem sem você fazer esforço. Sim. As pessoas olham e falam, caramba, é isso. É você que vai fazer. É isso. Mas, ao mesmo tempo, requer que você, da sua parte, aprenda alguma coisa. Uma dedicação, né? Tem a dedicação para você aprender, porque você poderia até cantar, mas não tocar. Vai cantar sem ninguém tocar? Aí não precisa e até cantar. Você, porque os outros também cantam. Até para cantar você tem que saber. Claro. Porque você tem que saber o tom para cantar, você tem que saber controlar a sua voz para não ficar tremida, não ficar. Então tem muitas coisas que você tem que entender para poder viver o seu propósito. Tem um custo, tem um preço a pagar. Outro dia tava ouvindo a Bíblia, né? Sempre às vezes eu vou pedalar, boto o fone e vou ouvindo a Bíblia. Aí estava no texto de Jeremias, quando Deus mandou ele comprar um cinto de roupa e enterrar perto de um rio e deixar um tempo lá, e depois ia lá pegar o cinto de volta, o cinto estava podre, aí Deus estava querendo fazer um simbolismo com aquilo. Mas o que me pegou foi que Deus mandou ele comprar um cinto. Deus não fez deu um cinto para ele. E nem falou, pega um cinto seu, vai comprar. Ele teve um custo, ele teve um preço a pagar. Então, tem coisas que Deus faz conosco que a gente tem um preço a pagar. A gente tem que ter um esforço nosso, tem que, um custo nosso. E esse custo seu foi aprender a tocar um instrumento que hoje você sabe que foi primordial. Tanto para o seu ministério onde você está saindo, quanto aí no Dunamis que você está aí agora se envolvendo. Tá? Exato. Maravilha. Um bom papo aí. Então a gente faz um próximo aí mais para frente. Com certeza. Valeu.